E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver o seguinte problema. Murilo e Alexandre estão no estacionamento de um prédio. Alexandre contou todos os veículos, entre carros e motos, que estavam no estacionamento, obtendo um total de 85 veículos. Murilo contou todos os pneus dos carros e das motos, obtendo um total de 212 pneus. Sabendo que cada moto tem 2 pneus e cada carro tem 4 pneus, determine quantas motos e quantos carros há no estacionamento. E para resolver este problema, nós vamos utilizar um sistema de equações, e nós vamos resolvê-lo utilizando 3 métodos diferentes. E ao fazer isso, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do 8º ano do ensino fundamental. Mas antes de resolvê-lo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora para a resolução deste problema. Para resolver este problema, nós precisamos determinar quantas motos e quantos carros há no estacionamento. Para isso, nós vamos indicar com a letra M a quantidade de motos que há no estacionamento. E nós vamos indicar com a letra C a quantidade de carros que há nesse estacionamento. E além dessas informações, nós também sabemos que Alexandre contou todos esses veículos e obteve um total de 85 veículos. O que significa, se nós somarmos a quantidade de motos com a quantidade de carros, o que pode ser representado por meio de uma adição, na qual nós temos M mais C, o resultado dessa adição deve ser igual a 85, uma vez que a quantidade de motos somada com a quantidade de carros deve resultar em 85, pois foi essa quantidade de veículos que Alexandre contou. Além disso, nós sabemos também que Murilo contou todos os pneus dos carros e das motos. Então, se nós pensarmos na quantidade de pneus que nós temos em cada moto, nós sabemos que cada moto possui 2 pneus. Portanto, para determinar a quantidade de pneus de motos que há no estacionamento, basta multiplicar 2 por M, ou seja, cada moto possui 2 pneus. E só os pneus de motos são resultados de 2 multiplicado pela quantidade de motos. E no caso dos carros, nós sabemos que cada carro tem 4 pneus. Portanto, a quantidade de pneus de motos nós devemos adicionar à quantidade de pneus de carros, que é dada por 4 multiplicado por C. Ou seja, a quantidade de carros multiplicada por 4 resulta na quantidade de pneus que nós temos de carros. E ao somar todos os pneus de motos com os pneus dos carros, nós temos que obter um total de 212 pneus, o que pode ser representado por esta equação, na qual nós temos que 2m somado com 4c deve ser igual a 212. E desse modo, ao escrever essas duas equações, nós temos aqui duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos, e nós temos duas equações. O que significa que nós temos um sistema de equações de duas equações e duas incógnitas. E para resolver um sistema de equações desse tipo, nós vamos abordar nesse vídeo 3 métodos diferentes. O primeiro dos métodos é chamado de método da substituição. O segundo método é chamado de método da comparação. E o terceiro método é um método da adição. E nós vamos explicar cada um desses 3 métodos. Nós vamos começar aqui pelo método da substituição. Pelo método da substituição, nós vamos basicamente utilizar 3 passos. No primeiro passo, nós vamos isolar uma letra em uma das equações. E se nós observarmos aqui, nós temos duas equações e é mais fácil isolar uma letra aqui nesta primeira equação. Portanto, ao escolher esta primeira equação, nós vamos considerá-la e isolar uma das duas letras. Bom, eu vou escolher a letra M para isolar. Então, a letra C eu preciso tirar aqui do membro esquerdo dessa igualdade. E para isso eu vou considerar a operação inversa dessa que está sendo realizada. E a operação inversa dessa soma é uma subtração. Portanto, ao isolar M aqui no membro esquerdo da igualdade, nós teremos que M será igual a 85 menos C. No membro esquerdo, C estava sendo adicionado. E no membro direito, nós teremos a operação inversa. Portanto, nós temos 85 menos C. Uma vez que nós isolamos uma das letras em uma das equações, nós vamos considerar essa terceira equação que nós escrevemos e nós vamos para o passo 2, no qual nós vamos substituir esta equação na outra equação que nós temos do sistema. Ou seja, nós temos a equação M é igual a 85 menos C, e aqui na segunda equação, que é aquela que nós não utilizamos,
no lugar da letra M, nós vamos escrever 85 menos C. Vejamos como isso vai acontecer. Nós temos aqui a segunda equação, nós trazemos ela para cá, e aqui no lugar do M, nós vamos substituir o M por essa igualdade que nós temos aqui. Como M é igual a 85 menos C, aqui no lugar do M, nós vamos reescrever esta equação e trocar o M por 85 menos C. E nós vamos ter a seguinte igualdade: 2 vezes 85 menos C, que é exatamente igual a M, e tudo isso somado com 4C, que deve ser igual a 212. Agora, neste ponto, para resolver esta multiplicação que nós temos aqui, nós vamos considerar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Ou seja, nós vamos multiplicar 2 por 85 e 2 por menos C. E 2 vezes 85 é igual a 170. 2 multiplicado por menos C é igual a menos 2C. E o restante da igualdade nós vamos abaixar aqui, ou seja, nós temos mais 4C, que deve ser igual a 212. Agora, neste ponto, aqui no membro esquerdo da igualdade, nós temos menos 2C somado com 4C. Ou seja, nós podemos considerar 4C e subtrair esse 2C que nós temos aqui. E nós ficaremos com 170 mais 2C, que deve ser igual a 212, porque 4C menos 2C resulta em 2C positivo. Agora, neste ponto, nós precisamos isolar o C. Para isso, como 170 está sendo somado, nós vamos subtraí-lo no outro membro da igualdade, e nós teremos que 2C é igual a 212 menos 170, cujo resultado é igual a 42. Agora, 2 multiplicado por C deve ser igual a 42. E para determinar o valor de C, nós vamos isolá-lo aqui. E como 2 está sendo multiplicado, a operação inversa é a divisão. Portanto, C é igual a 42 dividido por 2, cujo resultado é igual a 21. Isso significa que C é igual a 21. E agora que nós já determinamos o valor da primeira letra, nós vamos para o terceiro passo desse método, no qual nós vamos descobrir o valor da outra letra. E para isso, nós podemos considerar qualquer uma das três equações. No entanto, como nessa nós já temos M aqui isolado no membro esquerdo, nós vamos considerar essa terceira equação que nós temos aqui, na qual nós sabemos que M é igual a 85 menos C. E como C é igual a 21, nós vamos trocar o C por 21. E nós temos que M deve ser igual a 85 menos 21. E desse modo, nós determinamos o valor da segunda letra e nós já sabemos quais são os valores das duas letras. Nós sabemos que C é igual a 21 e M é igual a 64. Ou seja, nós temos um total de 21 carros e 64 motos. E nós resolvemos este problema utilizando inicialmente o método da substituição. E por meio desse método, basta seguir apenas 3 passos. No primeiro deles, nós isolamos uma letra em uma das equações. No segundo passo, nós vamos substituir essa equação na outra, reescrevendo-a, e assim nós vamos ter uma equação de primeiro grau. E no final dela, nós determinamos o valor de uma das letras para que a gente possa, assim, ir para o terceiro passo, no qual nós vamos descobrir o valor da outra letra. E desse modo, nós resolvemos este problema. Agora, neste ponto, nós vamos para o nosso segundo método de resolução. O segundo método é chamado de método da comparação, e nós podemos utilizá-lo também por meio de 3 passos. No primeiro passo, nós vamos isolar a mesma letra nas duas equações. Então, considerando aqui a primeira equação, nós vamos reescrevê-la aqui e eu escolhi isolar a letra M. E para isolar a letra M, nós vamos tirar a letra C que está sendo somada aqui no membro esquerdo da igualdade. E para isso, nós vamos utilizar a operação inversa da soma, que é a subtração. Portanto, M será igual a 85 menos C. E ao trocar de membros da igualdade, a operação se inverte. O que antes era uma adição passou a ser uma subtração. Portanto, M é igual a 85 menos C. Agora, neste ponto, nós vamos considerar essa segunda equação, nós vamos reescrevê-la aqui e nós vamos novamente isolar a letra M, porque pelo primeiro passo, nós temos que isolar a mesma letra nas duas equações. E como na primeira eu escolhi isolar a letra M, na segunda eu vou fazer a mesma coisa. Para começar, eu vou subtrair 4C aqui no membro esquerdo da igualdade. E assim, eu terei que 2M é igual a 212 menos 4C. Porque como 4C estava sendo somado, ao trocar de membro da igualdade, nós teremos a operação inversa da soma, que é a subtração. E nós ainda não isolamos a letra M aqui no membro esquerdo.
porque nós temos um 2 que está sendo multiplicado. Para isso, esse 2 vai ser recolocado aqui no membro direito da igualdade, mas nós devemos considerar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Portanto, m será igual a 212 menos 4c, e tudo isso deve ser dividido por 2. Agora, neste ponto, nós já isolamos a mesma letra nas duas equações, e essa letra é a letra m. Uma vez feito isso, nós já podemos ir para o segundo passo. Nesse passo, nós vamos igualar as duas equações, já que m é igual a 85 menos c e m é igual a 212 menos 4c, com tudo isso dividido por 2, nós vamos igualar o que nós temos nos dois membros direitos dessas igualdades, ou seja, nós teremos que 85 menos c é igual a 212 menos 4c, com tudo isso dividido por 2. E para facilitar o nosso cálculo, como 2 está sendo dividido aqui no membro direito, nós vamos reconsiderá-lo aqui no primeiro membro da igualdade com a operação inversa, que é a multiplicação. E assim, nós teremos 2 multiplicado por 85 menos c, que deve ser igual a 212 menos 4c. E nós vamos começar resolvendo esta multiplicação, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Nós temos 2 vezes 85, que é igual a 170. E também temos que resolver a multiplicação de 2 por menos c, que é igual a menos 2c. E tudo isso deve ser igual a 212 menos 4c. Agora, neste ponto, nós vamos deixar todos os termos que têm letras aqui no membro esquerdo da igualdade e todos os membros que têm apenas números aqui no membro direito da igualdade. Ou seja, esse 4c que está sendo subtraído aqui no membro direito vai ser reconsiderado aqui no membro esquerdo como positivo, uma vez que ele estava sendo subtraído e aqui ele passa a ser somado. E simultaneamente nós tínhamos 170 no membro esquerdo, que era um valor positivo, e ele será reconsiderado aqui no membro direito como uma subtração, porque nós estamos invertendo a operação de soma. E desse modo nós temos 4c menos 2c, cujo resultado é igual a 2c, e 212 menos 170, cujo resultado é igual a 42. E agora nós temos 2c que deve ser igual a 42. E como o 2 e o c estão sendo multiplicados, para isolar c aqui no membro esquerdo, nós vamos reconsiderar o 2 aqui no membro direito com a operação inversa da multiplicação, que é uma divisão. Logo, c é igual a 42 dividido por 2, cujo resultado é igual a 21. E desse modo, nós já determinamos o valor de uma das incógnitas, que c é igual a 21. E nós já podemos ir para o terceiro passo desse método, no qual nós vamos descobrir o valor da outra letra. E para isso, nós podemos utilizar qualquer uma das 4 equações que nós já temos. E como essa equação que nós temos aqui ela é mais direta, nós vamos considerá-la aqui embaixo e substituir c pelo seu valor, que é igual a 21. Logo, m é igual a 85 menos c, ou seja, 85 menos 21. E ao resolver esta subtração, nós vemos que m é igual a 64. E desse modo, nós já conseguimos determinar quantos carros nós temos no estacionamento e também quantas motos. Nós temos um total de 21 carros e de 64 motos. E recapitulando este método da comparação, nós utilizamos apenas 3 passos. No primeiro passo, nós isolamos a mesma letra nas duas equações, reescrevendo desse modo as duas equações que nós tínhamos inicialmente no sistema. E uma vez que nós fizemos isso, nós podemos igualar essas duas novas equações pelo passo 2. E ao fazer isso, nós teremos uma equação de primeiro grau e vamos determinar o valor de uma das incógnitas, para que a gente possa, no passo 3, descobrir o valor da outra letra. E desse modo, nós resolvemos o sistema de equações utilizando o método da comparação. Agora nós vamos utilizar o terceiro método de resolução para um sistema de equações. O terceiro método que nós vamos utilizar é o método da adição. E nesse método nós vamos seguir também 3 passos. No caso do primeiro passo, nós vamos analisar as duas equações e reescrevê-las de forma que, ao adicioná-las, uma das incógnitas vai desaparecer. Vamos observar. Aqui no caso da primeira equação, nós temos m mais c, que deve ser igual a 85. E na segunda, 2m mais 4c, que deve ser igual a 212. E como as duas equações representam duas igualdades, nós podemos adicioná-las. E m somado com 2m vai resultar em 3m, mas simultaneamente c somado com 4c vai resultar em 5c. Portanto, nenhuma das letras vai desaparecer. E por meio deste método, nós temos que reescrever uma das equações, ou talvez as duas, de forma
que ao realizar esta soma, uma das letras vai desaparecer. Para isso, nós podemos observar que, se eu multiplicar a primeira equação por menos 2, eu terei menos 2m menos 2c, que deve ser igual a 85 multiplicado por menos 2. E menos 2m somado com 2m vai zerar esta soma. Então essa é uma possibilidade de resolver esse sistema pelo método da adição, ao multiplicar a primeira equação por menos 2. No entanto, nós também temos outras alternativas. Uma delas seria multiplicar a primeira equação por menos 4, porque assim nós teríamos menos 4m menos 4c. E menos 4c somado com 4c também se anulariam. No entanto, nós vamos considerar essa primeira ideia, na qual nós temos aqui a primeira equação, e nós vamos multiplicar esta equação por menos 2. Ou seja, nós teremos menos 2 multiplicado por m mais c, que deve ser igual a menos 2 multiplicado por 85. E aqui no membro esquerdo, ao multiplicar menos 2 por m, nós teremos menos 2m. Ao multiplicar menos 2 por c, nós teremos menos 2c. E ao multiplicar menos 2 por 85, nós teremos menos 170. Ou seja, nós temos uma terceira equação que nos diz o seguinte, que menos 2m menos 2c deve ser igual a menos 170. E agora nós vamos utilizar esta equação no nosso passo 2, no qual nós vamos somar as duas equações e eliminar uma das incógnitas. Mas quais duas equações? Essa nova equação que nós temos aqui, que é menos 2m menos 2c, que deve ser igual a menos 170, com a última equação que nós tínhamos no sistema, ou seja, aquela que nós não mexemos anteriormente. E desse modo, nós teremos um novo sistema que é equivalente, no qual a primeira equação deixou de ser m mais c, que deve ser igual a 85, e passou a ser essa nova equação que nós temos aqui, na qual nós temos menos 2m menos 2c, que deve ser igual a menos 170. E nós vamos somar esta primeira equação com a segunda equação que nós tínhamos no sistema inicial. E ao realizar esta soma, nós vamos eliminar a incógnita m. Vamos analisar como isso vai ficar. Nós temos menos 2m somado com 2m, que vão se anular, e assim nós não teremos mais essa incógnita. No entanto, nós temos aqui menos 2c somado com 4c, que resulta em 2c, uma vez que 4 menos 2 resulta em 2, e tudo isso deve ser igual a 212 menos 170, que é igual a 42. E desse modo, nós sabemos que 2c deve ser igual a 42. E para isolar c, nós vamos considerar a operação inversa dessa que está sendo realizada aqui, que é uma multiplicação. Portanto, c será igual a 42 dividido por 2, cujo resultado é igual a 21. E uma vez que nós determinamos o valor de uma das incógnitas, nós já podemos ir para o nosso terceiro passo, no qual nós vamos descobrir o valor da outra letra. E para isso, nós podemos considerar qualquer uma das três equações que nós já temos. No entanto, nós buscamos sempre utilizar aquela que é mais fácil. Por exemplo, essa primeira, na qual nós temos que m mais c é igual a 85, é interessante porque é uma equação simples e nós podemos utilizá-la para determinar o valor de m, uma vez que nós já conhecemos o valor de c. E como c é igual a 21, nós vamos reescrever essa igualdade trocando c por 21. E agora nós temos que m somado com 21 deve resultar em 85. E para isolar m, basta subtrair 21 no membro direito da igualdade. E assim, m será igual a 85 menos 21, cujo resultado é igual a 64. E desse modo, nós determinamos o valor de m, ou seja, a quantidade de motos, e nós já havíamos determinado a quantidade de carros. Portanto, nós temos um total de 21 carros e 64 motos. E este foi o método da adição. E por meio desse método, nós começamos aqui no passo 1, analisando as duas equações e verificando como nós podemos reescrevê-las de uma forma que nós podemos somá-las e eliminar uma das letras. No segundo passo, nós somamos essas equações, eliminando uma dessas letras e resolvendo apenas uma equação de primeiro grau. E assim, nós determinamos o valor de uma das incógnitas, para que nós possamos ir para o terceiro passo, no qual nós descobrimos o valor da outra letra, utilizando qualquer uma das equações que nós já escrevemos anteriormente. E desse modo nós respondemos ao problema que nós tínhamos. E agora nós vamos resolver uma prova real e verificar que de fato essa é a resposta para o nosso problema. Voltando ao enunciado do problema, nós vamos lembrar que nós chamamos de m a quantidade de motos e de c a quantidade de carros. E nós obtivemos que nós temos um total de 21 carros e de 64 motos.
E para resolver este problema, nós escrevemos um sistema no qual a quantidade de motos somada com a quantidade de carros deve resultar em 85. Portanto, nós temos esta equação, que m mais c deve ser igual a 85. E além disso, ao somar a quantidade de pneus das motos e dos carros, nós teríamos que 2 vezes a quantidade de motos resulta na quantidade de pneus que as motos têm, somada com 4 vezes a quantidade de carros, que representa a quantidade de pneus que todos os carros têm, e tudo isso somado deve ser igual a 212, conforme nós já tínhamos aqui no enunciado. E esse foi o sistema que nós resolvemos. E agora nós vamos substituir no lugar dos carros o valor de 21 e no lugar das motos o valor de 64. Começando aqui pela primeira igualdade, nós temos m mais c, ou seja, 64 mais 21. E ao resolver esta soma, o nosso resultado é 85. Portanto, a primeira igualdade já está de acordo e nós verificamos que ela satisfaz a solução desse sistema. E agora nós vamos para a segunda igualdade. Nós temos que 2 vezes a quantidade de motos, ou seja, 2 vezes 64, deve ser somado com 4 vezes 21. E 21 representa a quantidade de carros. E para resolver esta expressão, nós começamos resolvendo as multiplicações. 2 vezes 64, que é igual a 128, e 4 vezes 21, que é igual a 84. E ao somar 128 com 84, o nosso resultado é igual a 212. E assim nós verificamos que nós temos exatamente as mesmas respostas. O que significa que nós resolvemos esse sistema corretamente e utilizando 3 métodos diferentes. E você conseguiu compreender como nós podemos utilizar cada um desses 3 métodos? Qual deles você achou mais fácil de resolver um problema como esse? Você já conhecia esses métodos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.